Eu quero dizer que é uma honra estar aqui essa manhã. E nós estamos desde a segunda passada realizando diversos eventos pelo Brasil em celebração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, que foi realmente no domingo. E hoje está tendo um evento muito grande lá no meu MPDFT, que eu ajudei a organizar, que é pelo Instituto Não Aceito Corrupção, do qual eu também faço parte. E o Sérgio Moro vai fazer o encerramento. E eu tinha uma fala nesse evento, que é o dia todo. E meus colegas, mas como você não vai estar? Eu falei, eu não vou estar, porque eu tenho um compromisso muito importante que eu assumi antes de organizar esse evento lá em São Paulo. E eu realmente acredito que a cura do Brasil está aqui. Está aqui nessa união de esforços. Uma definição muito simples de segredo do sucesso, né? Qual o segredo do nosso sucesso? E esse executivo falou assim, mas eu respondo em 2 palavras. Escolhas certas. Sim, ok. Mas como é que você faz escolhas certas? Experiência. E como é que você tem experiência? Escolhas erradas. Nós estamos no ponto-chave histórico do Brasil para fazer as escolhas certas. Nós vivemos 500 anos, eu acredito, de escolhas erradas. Nós sempre apontamos muito culpados. Os portugueses, coitados, já foram tão apontados como culpados da nossa corrupção. E a gente vai em vários debates de combate à corrupção em que o tema é os portugueses, a história da corrupção no Brasil que chegou a navio. O que nós fizemos em 500 anos? A gente aperfeiçoou o que veio de Portugal, com coronelismo, com clientelismo, com patrimonialismo e as relações promíscuas entre público e privado. Portugal vai muito bem, todo mundo está querendo ir para lá, abandonando a nossa terra para ir para lá, e a gente continua arrumando culpados e apontando culpados. Será que isso resolve alguma coisa? O que eu quero... Aqui todo mundo é brasileiro? Todos brasileiros? Então, eu estou falando de brasileira para brasileiros, né? Qual o legado que nós queremos deixar para a nossa nação enquanto brasileiros? Ele tá querendo fazer a palestra sozinho. Mas eu sempre me perguntei isso. Qual que é a minha peça nesse todo? Que engrenagem que eu sou nessa parte do todo? Eu preciso ser alguma coisa e eu preciso estar construindo um legado para essa nação, porque eu sou brasileira e eu preciso fazer parte desse processo. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem no seu coração algum legado que vocês querem deixar. E como que você está se vendo dentro desse propósito? Porque a nossa semeadura, ela tem que ser intencional. Eu tenho que saber o que eu estou semeando para começar a sentir e prospectar o que eu vou colher, né? Vocês estão acostumados com isso. Projetar e realizar. Projetar, sonhar e ver pronto. Então, qual é o projeto de Brasil que vocês têm no coração de vocês? Mas o que eu queria que vocês pensassem é o seguinte. Eu queria perguntar para minha filha, em 2040, para os meus netos, quem sabe, que nação que você gostaria de viver? Qualquer uma. Você vai ser próspero, você vai se viver bem em qualquer lugar do mundo. Eu quero que eles me respondam o Brasil. Eu tenho absoluta convicção de que o Brasil tem todos os ingredientes para ser a maior potência do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a gente precisa primeiro ter essa crença. A gente precisa acreditar que isso é possível. E aí eu quero relatar para vocês a minha história. E eu, com 16 anos, cheguei no Brasil, depois de 4 anos fora. Meus pais foram fazer doutorado, pós-doutorado. E a gente vivia uma vida muito confortável em Brasília.
E me deu vontade de compartilhar isso com vocês aí, já que o PowerPoint está sentimental, né? Mas eu tinha uma vida muito confortável em Brasília, também procurador da República, minha mãe, Ministério Público, a gente vivia muito bem, no Lago Sul e tal, mas nós fomos, meus pais, com mais 4 crianças, morar no exterior para fazer o mestrado, doutorado e pós-doutorado deles. Só que, naquela época, ninguém fazia isso. Então, eles tiveram que abrir mão do salário deles. Eles foram com uma bolsa de $1.000 para fazer esse doutorado, os dois. Na área de administração pública e na área de ética e de integridade. Já naquela época, isso foi em 85. E lá, o aluguel do apartamento era $850. $1.000 de bolsa, $850 de aluguel. Mas essa era a melhor cidade da Califórnia para viver, porque tinha as escolas número 10. Tinha as melhores escolas. Então, eles queriam que a gente morasse ali para nos proporcionar isso. E eu vivi 4 anos comprando roupa usada no Salvation Army, recebendo ajuda da escola, até de alimento, o que tinha, eles nos ajudavam. Só que eu vivi na pele o que era... Eu tive a experiência maravilhosa de viver na pele o que era ser uma pessoa sem renda, de classe baixa, num bairro de classe altíssima. Minhas amigas eram todas milionárias, elas tinham mansões. Só que é muito interessante, elas viviam na minha casa, no meu apartamentinho. E eu tive as mesmas oportunidades que elas, todas. Eu competi em todos os esportes. Eu tinha bolsa para a universidade já no primeiro ano do high school, eu era cheerleader, e a gente convivia como igual. Isso foi muito forte no meu coração. E a gente não voltou ao Brasil porque não tinha como, claro, né? Com uma receita dessa, a gente teve que ficar lá direto. Quando eu cheguei, a primeira coisa que aconteceu, eu cheguei no Rio de Janeiro, era meu aniversário, nós fomos almoçar na rua, aquelas mesas que ficam na varanda, e um rapaz da minha idade veio pedir a minha comida. Aquilo foi um negócio que me marcou profundamente, e ali eu decidi, e eu já tinha essa impressão do Brasil, potência, mas massacrada pela corrupção. Eu já tinha isso. E ali eu decidi que eu ia ser promotora de justiça para combater a corrupção. Resolver todos os problemas. Com 19 anos eu já estava no Ministério Público, e depois de 20 anos de Ministério Público, que foi em 2012, meu estágio, depois como assessora procuradora federal, eu tinha desistido. Depois que você vê as frustrações, você colhe frustrações todos os dias, eu deixei de acreditar. E aí eu estabeleci uma crença muito profunda, que não tinha jeito. Que eu nunca ia conseguir ver a justiça funcionar com a vocação dela. A vocação de defender a sociedade, de realmente proteger violações de direitos, para que eu pudesse, como promotora de justiça, garantir direitos fundamentais através da boa aplicação dos recursos públicos. Eu já tinha visto coisa demais para ter certeza que não tinha como isso acontecer. E aí é que vem a parte boa. Eu estava voltando à minha segunda licença maternidade e eu não queria voltar mais. E eu falei para meu marido, para mim já deu, você fica aí que eu tô indo embora. Não consigo mais fazer isso. E eu estava trabalhando nessa época, eu já tinha desistido, estava trabalhando em Ceilândia, lidando com casos de violência doméstica e muito abuso sexual intrafamiliar. Então eu lidava profundamente todos os dias com as maiores desgraças das famílias na minha pele. E eu via o que a corrupção gerava, pela falta de emprego, largar crianças, 10 crianças num barraco de quarto e sala, vem o vizinho e estupra a criança. Então, assim, e aquilo para mim não fazia nenhum sentido, porque eu sabia que era tudo fruto da corrupção. E aí eu falei, para mim já deu, eu estou indo que eu vou ser feliz, porque aqui eu não vou conseguir cumprir a minha missão perante a sociedade que paga o meu salário. Nós temos um dever perante a sociedade. Nós somos contratados pela sociedade para prestar um serviço de excelência. E eu não me via conseguindo fazer isso. E aí, quando eu desisti, e eu imagino que vocês tenham vivido isso já. Eu não sei que momento é esse da sua história, mas assim, quando eu tinha desistido,
quando eu já estava nas cinzas, é que veio o meu maior desafio. Veio a PEC 37, que em 2013 ia acabar com o poder investigatório do Ministério Público. E quando eu já não tinha mais força para nada, falou, tá bom, você quer ir embora? Mas, você vai embora, mas não vai ter mais Brasil, porque não vai ter nem Ministério Público. É isso que você quer? E aí eu tive que sair totalmente da minha caixa. Totalmente, daquilo que eu nunca imaginava que eu estava fazendo, de acordo com o que eu esperava, porque eram os processos, eu lidava com a lei do jeito que ela vinha e tinha que enfrentar isso. Mas eu tive que sair da caixa. E eu tive que ir para o Congresso Nacional, eu tive que ir atrás de artista, eu tive que ir atrás para ver se alguém fazia um milagre para essa PEC 37 não passar. Porque todos os parlamentares olhavam para minha cara e falavam, vai passar sim, acabou o Ministério Público. De repente a sociedade civil, eu vi a sociedade civil nascer, crescer, se posicionar, lutar. E aquilo mudou completamente a minha história. Então, de repente, o nosso maior algoz passa a ser a nossa fonte de esperança. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Porque, para mim, foi essa a minha experiência. A partir dali, várias coisas foram acontecendo. A PEC não passou, veio a Lava Jato, depois vieram as várias leis, as leis anticorrupção, por causa desse movimento todo, veio as 10 medidas contra a corrupção, estava me lembrando até hoje. Eu fui procurar quem organizava o Capital, Moto Capital, lá em Brasília. Eu nunca tinha visto, nem olho para moto, mas eu tinha que colher assinatura para as 10 medidas contra a corrupção. Eu fiz centenas de palestras, mais 100 colegas fizeram centenas no Brasil inteiro para explicar o que eram as 10 medidas e colher 2,5 milhões de assinaturas. Em julho de 2015, eu estava com meu marido, que também é promotor de justiça. O Deltan estava até lá, e ele ia com a gente também, mas eu falei, não, você não vai, você fica aí quieto. Colhendo assinatura num evento para motoqueiros. Eu fiz esse final de semana inteiro. E assim eu fiz. Durante 8 meses, todas as festas, todos os parques, todo final de semana, tudo que eu podia era para expor, explicar. Eu fiz um cardápio explicando cada uma das medidas, como é que elas funcionavam. E assim tem sido. Depois eu vi o Congresso Nacional destruir as 10 medidas numa noite, transformar 10 medidas contra a corrupção em 10 medidas pró-corrupção. E eu intensifiquei o meu trabalho dentro das escolas, não? E aí, tem uma pessoa que me gera muita esperança e eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Je suis Eric Comas, ex-pilote de Formule 1. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Ayrton Senna qui m'a sauvé la vie. En 1992, au Grand Prix de Belgique, je suis impliqué dans un accident pendant les essais libres. J'étais inconscient. Ayrton Senna s'est arrêté. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour éteindre le moteur et éviter un risque d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie. Ayrton, encore une fois, merci. Tu seras toujours parmi nous. Fazer com que ele acreditasse que ele podia salvar aquela vida. E ele saiu totalmente fora da caixa, porque ele era talhado para fazer a corrida no menor tempo possível da largada e chegada, e era isso. Esse vídeo me traz muitas reflexões sobre a nossa capacidade, nossa resiliência, capacidade de se reinventar, capacidade de mudar a partir dos nossos conceitos, da nossa mente. Agora, uma outra coisa que me faz pensar, será que um piloto de Fórmula 1 entra para a corrida, completa a carreira dele, se ele não tem tudo em volta dele funcionando? E a sensação que eu tinha era essa, que todo dia eu entrava na pista para rodar nas pedras e no óleo, porque não tinha Congresso, não tinha Justiça, não tinha Executivo, não tinha ninguém. O pit stop, a segurança, ninguém estava cumprindo o seu papel. O papel do Estado, ele precisa, no mínimo,
nos proteger, nos dar segurança e nos impulsionar à excelência. Mas o mais grave disso é que, se ele não tiver sendo um terreno para te impulsionar à excelência, ele vai te levar à morte. Não tem outra. Você precisa estar consciente disso, que se ele não estiver cumprindo o papel dele, ele vai te levar à morte, como ele estava me levando à morte, tinha acabado o Ministério Público para mim. Então eu precisava ir olhar para esse Estado e questionar esse Estado. Por isso que eu trago aqui essas coisas curiosas. Você imagina um Estado, você tem uma portaria estadual que está preocupado com o tipo de gema que você come. Certo? Eu proíbo você de comer gema mole, porque eu estou preocupada. Mas eu gasto quase 3 vezes mais em segurança pública e eu tenho quase o dobro de homicídios por ano. Agora, 63 mil, tá? Que eu tenho dado. Eu não tenho dado de gasto. Eu sei que 89 bilhões que foram gastos com a criminalidade. É isso daqui. Então, o trabalho que o Estado desempenha é muito diferente do resultado e muito diferente da solução que nós queremos. Né? Eu tenho várias histórias que eu posso passar aqui o dia contando para vocês. Mas você imagina uma chefe de cozinha que comprou R$250 mil de queijo mineiro, com selo de Minas, vários selos reconhecidos, para vender no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu? O Rio de Janeiro falou, não, você não tem o selo da vigilância do Rio de Janeiro. Ok, então vamos resolver. Não, sabe o que aconteceu? Não conseguiu nem doar. Eles destruíram R$250 mil de queijo. Confinamento de gado. Você usa a sua terra, o gado fica solto. Para você confinar o gado, você precisa de uma licença municipal. Conseguir a licença municipal? Não. Mas precisa de uma licença estadual para a mesma coisa. E uma licença federal para essa mesma atribuição. A pessoa contrata com o governo, ganhou a licitação, prestou o serviço, ela tem que receber R$1 milhão para o serviço que ela prestou. Ela tem justiça trabalhista nas costas dela, ela tem que pagar o salário, ela tem que pagar seus fornecedores, tem que pagar suas dívidas. Só que o agente público fala, não. Quando você me der R$15 mil, eu te dou o teu pagamento de R$1 milhão. Senhores, tolerância zero à propina, tolerância zero à corrupção é vocês conseguirem ter um compliance, uma musculatura que vai permitir que você diga para esse agente público, eu não te dou. Eu não dou 1, eu não dou 5, eu não dou 15, eu não dou 20 milhões. Eu não dou nada. Porque a tolerância zero não é o que estão pregando por aí de não ir almoçar fora ou não tomar café. Isso aí você reduz o risco. Mas nós precisamos olhar para um compliance novo no Brasil. Um compliance mais real. Um compliance que está olhando para a gravidade da situação que nós temos aqui. Não adianta eu importar um compliance do exterior. Eu preciso olhar as minhas fragilidades aqui, reais, e saber como é que eu vou me proteger para não ir à falência quando eu quiser dizer não e ser livre da corrupção. Eu tenho um amigo que também falava assim, não, ele também era uma construtora, ele tinha 2 mil funcionários. Ele falava, Lu, eu estou tranquilo porque eu não contrato com o Estado. Eu não contrato com o Estado. Então, meus riscos são baixos. Pois é. A corrupção acabou com o negócio dele também. Hoje ele tem 20 funcionários. Porque ele não tem para quem vender os imóveis dele. A corrupção ela não deixa ninguém impune. Por isso que a gente tem que realmente entender que esse Estado é responsabilidade nossa. Nós somos soberanos nessa escolha. E a gente tem que tomar posse disso, porque senão já era. Aqui era só para trazer um pouco da minha história que eu contei para vocês. O meu mindset era esse, não tinha jeito. Porque se eu não tinha uma justiça que punia, eu não podia trabalhar os outros 2 pilares de combate à corrupção, que é a prevenção e o controle. E essa historinha que eu já contei para vocês, como que eu me reergui. Mas no Brasil a gente tem esses 2 tipos de empresário. Ou arrojado, que é o que é vender queijo no Rock in Rio, ou muito arrojado, que é aquele que ousa prestar serviço para o Estado. E aí, eu queria trazer para vocês algumas
coisas que retratam que nós precisamos mudar algumas coisas no Estado. E não adianta achar que nós vamos fazer isso sozinhos. As maiores vítimas têm que se posicionar para lutar contra esse mal, né? Na violência, eu não sei quem aqui já foi assaltado, mas eu fui outro dia assaltado por 3 homens correndo na praia com um celular. Da manhã. Então, que tipo de mediocridade nós estamos aceitando? A gente vive de carro blindado, por trás das grades, a gente vai achando isso tudo normal. Isso não é normal. E esse é o tipo de coisa que eu consigo me proteger, certo? Eu vou me enclausurando, vendo cada vez mais presa. Mas e a senhora que tem que trabalhar às 5 da manhã, pega o ônibus e ela tem que levar o celular para falar com a patroa, caso o transporte atrase, né? E ela é morta porque o cara não gostou do modelo do celular dela. São todos fatos reais que eu estou falando. Que tipo de circunstância é essa? Educação. A gente tem 33 milhões de analfabetos funcionais. As pessoas hoje, você não pode reprová-las na escola pública. Sabiam disso? Para melhorar o IDH, eu não posso reprovar. Por isso você contrata pessoas formadas que não conseguem ler diversos tipos de texto, não conseguem redigir um e-mail decente. É esse tipo de Brasil, é esse potencial que nós vivemos na nossa nação. Saneamento básico, a gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Saúde. A gente acha que o plano de saúde está tudo certo, a gente está resolvido com o plano de saúde, eu não sou vítima. Acontece que, se uma pessoa, como aconteceu agora com o filho de uma pessoa muito rica lá no sul, capota o carro e fica inconsciente, para onde que ele vai? Onde que o bombeiro leva ele? Para o hospital público. E lá não tinha tomógrafo para fazer sequer um diagnóstico do que esse jovem tinha. E ele morreu sem diagnóstico. Então, ela não escolhe a vítima. A corrupção não escolhe a vítima pelo bolso dela. Economia. O que a gente pode dizer em termos de desemprego? 14 milhões de desempregados. 400 mil lojas fecharam nos últimos 3 anos. Isso é equivalente a 4 vezes os lojas de shopping que nós temos no Brasil. Competitividade. Aqui que me incomoda muito a respeito de legado. Em 2010, a gente estava em 38º. Agora só é pior investir na Mongólia, na Venezuela e na Croácia do que investir no Brasil. 1,8 milhões de empresas fecharam em 2015 e 1/3 de que abre e fecha em menos de 2 anos. Por que isso? Tem como você empreender num ecossistema corrupto? As instituições, elas são totalmente imprevisíveis. Olha a quantidade de norma que eu tenho, olha a história do ovo, olha a história... não dá para você abrir uma empresa. Olha como é que a gente está posicionado no banco mundial. Infraestrutura. É fácil para vocês construírem alguma coisa num lugar que não tem nem eletricidade? Você tem que chegar e fazer a rede elétrica, doar para o Estado. Depois você não tem saneamento, nem educação, nem saúde para manter nenhum funcionário realmente bom ali por muito tempo, porque a família dele não vai para lá se eu não tenho isso. Como é que a gente lida com essa falta de infraestrutura? Né? O problema da corrupção não é os 10, 15, 20% que você paga de propina. O problema é onde você destina a política pública inteira, que não está condizente com a prioridade da sociedade, nem o que ela precisa. Ou a gente vai dizer que realmente era melhor negócio, já ouvi vários falando, era muito bom nós fazermos todas as obras que fizemos na África, na Venezuela, em Cuba, ou fazer ferrovia no Brasil. Vocês gostam de fazer ferrovia no Brasil? Que economia aí? A gente teve 100 bilhões de prejuízo em 10 dias de greve de rodoviários. A estimativa do Banco Mundial é 600 bi para construir todas as ferrovias e hidrovias que a gente precisa. Então, 60 dias de greve, a gente resolveria o nosso problema aqui. Né? Livre concorrência. Dá para a gente falar de livre concorrência quando pessoas que são amigos do poder de plantão têm acesso a todo tipo de benefício fiscal, empréstimo subsidiado e outros tipos de benesses que as pessoas que não são amigas do poder de plantão têm. A gente precisa realmente escolher que tipo de terreno nós queremos, porque assim, a gente gasta muito dinheiro com essas estruturas corrompidas, quando a gente poderia estar investindo todos esses recursos na construção de algo sólido, algo que não venha ruir novamente. A justiça, ela atende nossos problemas. 74 milhões de processos hoje nós temos na justiça, 33 mil habeas corpus só no STJ para serem julgados por 33 ministros. Esses habeas corpus, eles têm prioridade de julgamento, nada anda. Será que a gente pode confiar na agilidade da justiça para responder aquilo que a administração não respondeu? Ou seja, aqueles 15 mil que eu não quis pagar, eu vou na justiça e vou resolver isso em uma semana?
Qual é a visão que nós temos? E o risco pessoal agora que existe para os empresários? Quem é que paga o ônus de tudo isso? E ainda por cima, hoje, é quem tem o risco realmente de sofrer uma pena e de ir para a cadeia. São os políticos. A conta não fecha mais. Porque, assim, se eu fosse essa empreendedora arrojadíssima, que fosse contratar, me submeter a um mindset de que não tem jeito, porque você parte disso. Não tem jeito, corrupção é assim, sempre foi assim, e é assim que funciona. Eu ia pensar o seguinte: superfaturamento é igual ao meu valor de mercado, mais a propina, mais a carga tributária escrachante, mais os juros altos, mais meu risco. Hoje não tem como se quer superfaturar, porque o risco é muito alto. Hoje tem risco. E o risco de cadeia você não calcula o valor dele, porque ele não tem como você valorar tamanho, o peso que isso tem. Então essa equação, ela não tem como mais você fazer. A equação rompeu e o risco é muito grande para a gente suportar. Além de uma carga tributária muito pesada. Então eu tenho essa imagem, sabe? A gente tinha um compliance, uma governança pré-Lava Jato que simplesmente reduzia os meus riscos de ser pego e reduzia o valor das minhas multas. A gente precisa abandonar esses guindastes que sustentaram a nossa economia e tudo que vocês construíram em cima de uma areia movediça. Porque esses guindastes não se sustentam mais. É caríssimo todo o planejamento que existe, todas as pessoas envolvidas para manter esse ecossistema corrupto. E ele não vai se sustentar. Então a gente precisa fazer uma transferência da energia, da criatividade, do dinheiro que nós usávamos para poder se moldar a esse ecossistema corrupto, para poder abandonar e enfrentar os problemas de frente e vencer a corrupção construindo uma fundação sólida, que eu chamo da safira da integridade. Uma fundação que nada que você construa em cima dela venha ruir novamente. Né? A corrupção você rompe ela com uma pessoa. A cadeia você rompe ela com uma pessoa. É o Break the Corruption Chain que a gente tem na Convenção de Mérida. Ou a gente público para de vender, ele não vende mais facilidade nenhuma. Ou quem se relaciona com o Estado para de comprar. Eu não compro mais. Quem você acha que vai dizer não primeiro? E aí eu quero só colocar isso. Essa zero propina, essa política de zero propina é uma escolha possível, desde que haja realmente uma união de esforços em torno disso. A gente se comprometa com isso. E é o que eu falei lá no início. O compliance hoje, ele tem que diminuir os meus riscos para empreender. Eu tenho que saber que eu estou protegida, segura, para dizer não, se eu precisar dizer não. Não é não ir almoçar, é se eu não receber pagamento de algo que eu prestei, eu tiver que procurar o agente para me pagar e ele me pediu, eu falo assim, eu não te dou. E aí a criatividade tem que vir para a gente criar essas soluções. Como é que a gente vai se resguardar, não é? E a gente tem que ver isso como o turning point que eu tive quando eu já não tinha mais forças, não é? Eu já não queria mais nada, não queria mais lutar pelo meu sonho e tive que arrumar forças. E é isso que eu estou propondo. De repente, agora é o momento mais difícil para a gente conseguir ter esperança, se reerguer e continuar empreendendo. Mas a gente quer que vocês continuem empreendendo e tenham mais coragem ainda para enfrentar o problema de frente e se libertar desse ecossistema que não pode ser aceitável por ninguém para empreender. Não pode ser. Né? Então, a gente tem que realmente se libertar disso e construir uma nova estrada. Uma fundação que eu possa construir as coisas e saber que as coisas vão funcionar. A gente tem esse dado, o último dado aqui do relatório econômico da OCDE, que mostra claramente o que é construir coisas em cima da areia movediça. Olha o que aconteceu de 2014 para 2015. Aumento de 300% da mortalidade das empresas, uma profunda recessão e o desemprego dobrou e o PIB, a gente perdeu 7 anos de crescimento. Ou seja, eu estava em cima de uma areia movediça. Adianta a gente construir e fingir que nada aconteceu, que está tudo certo, e vamos construir de novo em cima dos escombros? Não, porque não vai se sustentar. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente só está vendo ainda a ponta do iceberg.
A gente está vendo a ponta de algo que precisa ser enfrentado. A Lava Jato, ela não é a causadora disso. Não adianta eu matar o médico, nem pegar o diagnóstico e colocar debaixo da gaveta, porque a doença está aí há 500 anos. Então, ou a gente resolve tratar essa doença de verdade, ou a gente vai continuar doente fingindo que não está, né? E eu falo que não vai se sustentar mais, por isso que a hora de mudança é essa, ou seja, é a hora de arrumar as forças das cinzas e ir pro Congresso e fazer as mudanças que tem que fazer, porque a gente já conseguiu uma notícia boa da Transparência Internacional. A gente conseguiu elevar a percepção no relatório de exportação de corrupção justamente por causa do trabalho feito pela Lava Jato. Eles fizeram uma análise de tudo e a gente conseguiu passar para moderate enforcement. A gente subiu um degrau nessa avaliação. E aí eu digo que não tem como mais voltar atrás, porque ainda que todas as forças, e a gente tem emoções lá em Brasília todos os dias, de pessoas tentando impedir o combate à corrupção de prosseguir, todos os dias. Não tem um dia que não tenha uma emoção dentro do Supremo, dentro do Congresso, dentro do Executivo, como foi agora o caso da anistia, para impedir o combate à corrupção. Mas eu digo, hoje nós temos a cooperação internacional. E se alguém tem certeza da impunidade no Brasil, se você tem mercado aberto, você tem risco de ser processado no exterior, o que a punição que vem de lá, ela realmente é capaz de fuzilar qualquer empresa, né? Então, a gente precisa vencer essa... Aí eu trouxe aqui alguns dados só de cooperação ativa e cooperação passiva que a gente entrega para os países que demandam e que a gente pede de país. Aqui só na Lava Jato, 270 que nós pedimos, 280 que os países pediram, em outras ações, 222 operações, quase 300. Então, são mais de 1.300 atos de cooperação internacional com os diversos países, mais de 60 países. Então, não existe mais essa opção. E a gente precisa agora pegar isso como uma oportunidade para mudar os nossos conceitos. Mudar e começar a trabalhar, sim, eu vou precisar fazer esse shift e construir esse novo país, sabe? E partindo desse novo paradigma, construir a coisa certa e construir certo a coisa. E a gente precisa fazer isso junto. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que a gente está encarando isso dentro do Ministério Público. Eu hoje estou tendo o privilégio de estar na Comissão de Enfrentamento à Corrupção, que para vocês verem como que é uma coisa desafiadora, sou eu e uma secretária lá no Conselho Nacional do Ministério Público para fazer esse trabalho de mobilização do Ministério Público Brasileiro. E tem sido uma experiência extraordinária, porque assim como eu estava morta, muitos colegas estavam mortos, mas o nosso ideal sempre teve aqui dentro. E esse ideal agora está brilhando para todos os lados, está cheio de esperança. Mas o combate à corrupção, ele precisa ser feito como uma ação coletiva. Isso aí, a Convenção de México dizia em 2005 e a Declaração de Doha, que nós assinamos, esses dois tratados internacionais, reafirma isso. Por quê? Porque quem só suporta a corrupção pode reagir à altura do mal. Será que o Estado, será que eu mesma, com esse ideal todo, qual seria a pior coisa para mim se a corrupção continuasse? Seria o Estado quebrar. Porque uma hora não vai produzir mais nada, o Estado não contrata mais nada e também não paga salário de promotor nem de juiz, porque a gente está cada vez mais inchado, não é? Para lutar contra isso tudo, é cada vez mais juiz, cada vez mais promotor, porque não dá conta do recado. Mas eu perderia o meu emprego, certo? E vocês? O que perderiam? Que sonhos que vocês depositaram? Suas vidas? De repente, os seus pais têm empresas muito antigas, né? O que sonhos que vocês estão abrindo mão sem combater a corrupção? É isso que a gente precisa realmente abraçar. E por incrível que pareça, a comunidade internacional agora ela está investindo fortemente na cultura da integridade. Eu estou trabalhando num guia de política pública para a Unesco, que é o Culture of Lawfulness. Está sendo desenvolvido agora, a OCDE, a UNODC, todo mundo descobriu agora que integridade é o caminho para resolver os problemas da corrupção, da criminalidade e todos os outros problemas. Na verdade, é uma coisa tão básica, né, que eu, às vezes, me surpreendo com isso. Mas, finalmente, está acontecendo. Está acontecendo.
e está tendo um olhar para a sedimentação da integridade como uma ferramenta de combate à corrupção e a todo tipo de criminalidade. Isso tem se intensificado. Eu costumo tratar a corrupção dessa forma, como se a gente tivesse 3 pilares, como se fôssemos todos médicos, né? A gente tem o pilar fundamental que eu não tinha antes e por isso eu não tinha como pensar em ambulatório nem na vacina, que é a UTI, o sistema de justiça. Porque ali cabe dar o exemplo, cabe realmente reprimir de forma proporcional, oportuna, os males que são causados à nossa nação. E esse pilar ele precisa de muito aperfeiçoamento. Todos os 3 precisam de normativas operacionais, tecnológicas, precisam de muita inovação sistêmica para que eles se conversem e que eles venham a evoluir juntos para a gente resolver o problema da corrupção. Além disso, eu preciso resolver... E por que eu chamo ele de UTI, o sistema de justiça? Porque quando as coisas chegam na justiça, a gente consegue recuperar muito pouco. A gente recupera 1%, 2%, alguns cálculos, né? Não dá para a gente dizer. Mas, além disso, a senhora analfabeta que eu encontrei na rua outro dia, com 78 anos de idade, que não conseguia reconhecer o seu nome em papéis que ela tinha na bolsa para me dar o telefone dela, isso eu não resolvo mais. Essa senhora, se ela tiver ânimo para com 76 anos aprender a ler e escrever, vai ser muito grande, né? Eu não consigo devolver a vida desse rapaz que chegou no hospital e não tinha um tomógrafo para poder resolver. Eu não consigo resolver muita coisa na UTI. Eu salvo muito pouco, mas ele é um pilar fundamental. No ambulatório, que eu chamo de ambulatório, são as áreas de controle e de governança ética. É o acerto pelo gestor na origem. A gente tem trabalhado fortemente nisso, de levar ao gestor recursos de controle interno, de transparência, para que ele possa aprimorar realmente as suas políticas públicas e implementar essas políticas, né? E que elas estejam de acordo com o que a sociedade espera. Outro dia eu cheguei num município lá da fazenda do meu marido e o prefeito estava trocando todas as árvores lindas, gigantes, enormes, as árvores com muita sombra e plantando palmeira de meio centímetro. Mas aquela cidade, que é Nova Crixás, eu não tenho um aparelho para fazer hemodiálise. As pessoas andam lá 500 km para fazer hemodiálise. E a senhorinha que eu conheci, ela morreu nesse trajeto, indo e voltando para fazer hemodiálise em Porangatu, que é 500 quilômetros de lá. Que prioridade é essa para esse gestor? Ele prefere plantar palmeira de 1 centímetro, fininha, do que arrumar uma máquina para hemodiálise para pessoas que tanto precisam, né? Então, a gente está trabalhando nesse enfoque também, melhorar a governança ética dos nossos gestores. E um pilar fundamental que a gente se esqueceu dele é a formação do cidadão brasileiro, né? Um cidadão que seja íntegro, que deixe para trás a capa do colonizado, a capa da vítima, a capa do que eu não fiz nada, e ele tome posse da sua identidade como brasileiro e fale assim, não, eu quero ser um brasileiro honesto. O que a gente está fazendo para construir de forma intencional esse cidadão? E aí o caminho que a gente tem trabalhado nos nossos congressos, nas nossas conversas, nas nossas parcerias entre colegas é isso. São reformas legais e institucionais. A gente está buscando através de projetos de lei, muito uso de tecnologia, porque sem tecnologia você não consegue olhar para esse emaranhado e nem gerir informação sem tecnologia. Afirmação pedagógica dos gestores, a gente está indo aos gestores, levando para ele ferramentas tecnológicas, portais, formação, para que ele possa começar a acertar na origem. A gente deve ter muitos prefeitos analfabetos também, assim como a gente tem um grau de analfabetismo muito grande. Tem prefeito e vereador que ele não é ladrão, mas ele não sabe fazer. Gestão pública é complicado, a gente botar 5 milhões de normas para o empresário e para o executivo tentar entender 5 milhões de normas em 30 anos. Será que é fácil ser gestor público? Também não é. Então, aumentar realmente a transparência e fomentar muito o controle social. Porque o controle do Estado ele é extremamente rígido, extremamente caro, porque a gente trabalha com um pressuposto de desconfiança. Há uma crise de confiança. Então, o controle acaba sendo muito rígido, extremamente caro e extremamente ineficiente. E trabalhando a questão da integridade. O que nós queremos é isso, construir pessoas com uma causa. Que você tenha uma causa pelo Brasil, que você foque na transformação e na construção desse Brasil. Pessoas.
E aí aqui eu trouxe alguns projetos, eu falei um pouquinho das 10 medidas, agora tem as 9 medidas contra a corrupção, que eu também tive o privilégio de participar de alguns projetos de lei para essas novas medidas. E a gente está usando realmente a fonte de tecnologia para nos auxiliar em priorizar o combate à corrupção. Esse aqui são alguns trabalhos do MP que estão indo aos gestores no município para compartilhar experiências de controle, porque nós também somos gestores, né? O Ministério Público também é gestor dos seus próprios recursos. Então, a gente leva a nossa experiência para aprimorar a deles. Eu gosto muito do Hackfest. O Hackfest a gente conseguiu fazer três esse ano. Esse é um evento que você reúne a sociedade civil, os universitários de TI, esses meninos fantásticos, esses hackers do bem. São 4 dias de evento. A gente fez na Paraíba, no Amapá e no Amazonas. E são 4 dias em que os meninos ficam acampados lá, mas com mestres, doutores, pós-doutores em combate à corrupção, em controle social e tecnologia, para desenvolver com dados abertos ferramentas tecnológicas para a sociedade civil fazer combate à corrupção. Então é um evento delicioso, fantástico, em que há uma pura entrega de pessoas para a nação. Eles dormem ali em barracas, tá? Foi num desses que eu fui assaltada por 3 pessoas quando eu resolvi correr pela manhã, mas é uma coisa que realmente renova. Então a gente faz vários workshops com eles, treinamentos, e eles desenvolvem e tem uma premiação para esses aplicativos, e está tudo no eufiscal.org. Geralmente eles se reúnem ali. Aqui são outras iniciativas também da sociedade civil, projetos extraordinários. Esse controlador das escolas é uma coisa fantástica. Eu não tenho como trazer tudo aqui hoje, mas eu queria que vocês só conhecessem o que a gente está fazendo. Esse projeto, com R$600 mil, ele trabalhou o ano inteiro com 104 escolas do DF, ensinando jovens, crianças, professores a enfrentarem os seus problemas e encontrarem as soluções. Eles reformam a escola, reformam quadra. Eu lancei um desafio para eles, dizendo: transforme a sua escola num ecossistema de integridade. Então, eles fizeram coisas extraordinárias. Os pequenos fizeram desenhos. A gente fez um concurso de desenhos do herói da integridade e do anti-herói, para que eles começassem a analisar, através de características desse herói, com acessórios desse herói, quem eles são, como é que eles se veem nesse processo todo. Concurso de redação e várias coisas. Aqui são algumas fotos lá do Hackfest, e esses projetos todos são projetos do Ministério Público que estão trabalhando nessa formação do cidadão íntegro. Então, nós saímos da caixa mesmo, né? Disseram para nós sempre que o que me cabia era olhar para a lei, investigar, e aplicar a lei e submeter à justiça e, como os muitos colegas falavam, cruzar os braços, sentar na calçada e chorar. E a gente fez isso por muito tempo, mas nós não vamos fazer mais e não estamos fazendo mais. Então a gente está realmente saindo da nossa caixa para construir o que vocês merecem, para que nós possamos trabalhar de forma digna e receber o nosso salário de forma digna, entregando aquilo que a gente se propõe, que é entregar direitos fundamentais através da defesa realmente dos direitos. Agora, eu tenho que questionar leis? Eu tenho. Por isso que compliance, conformidade, não é aceitar tudo o que tem. É questionar o que está errado. Porque se eu não questiono o que está errado num Estado que não está cumprindo a sua vocação, uma justiça que não consegue cumprir porque está abarrotada, um Congresso que, se a gente for fazer um cálculo, vamos ver quantas leis eles fizeram que realmente estão focadas naquelas questões severas que a gente passou aqui. Que projetos de lei estão preocupados com aquilo? Né? Que representantes que nós temos ali, que assalariados que nós estamos sustentando. O que eu estou falando para vocês, nós estamos tentando cumprir o nosso trabalho perante a sociedade, porque somos pagos para isso. Agora, todo o Estado tem que cumprir a sua vocação. Aqui tem mais uns, né? E a gente fez alguns trabalhos com as universidades, e é isso que eu queria fomentar aqui para vocês hoje. Foi uma experiência extraordinária. Eu fiz um concurso com 4 universidades para eles desenvolverem campanha pela integridade. E aí eu fiz vários eventos com as faculdades, e eles desenvolveram, eles vão vender o produto mais importante para o Brasil hoje. Qual é esse produto? E você é o cliente. Você é o cliente desse produto, que era honestidade. E os seus trabalhos foram fantásticos, e o envolvimento dessas universidades foi
extraordinários. Então, essas coisas vão surpreendendo a gente. A gente fez um concurso também, um festival de cinema de curta-metragem, com as escolas públicas do DF, com os pequenos. Mesmo escola classe e fundamental e médio, também os resultados foram muito bacanas. Tem tudo no YouTube. Aqui eu estou trazendo algumas ações sociais. Essa aqui é uma ação que eu levei com um grande amigo meu, dono dos maiores salões de Brasília, que é o Hélio, para Sol Nascente, que é a maior favela da América Latina, que está em Ceilândia, onde eu trabalhava. Eu levei ele lá para a gente falar, para ele cuidar das famílias. Ele mesmo fez corte de cabelo, fez maquiagem, cuidou, era dia das mulheres, mas a gente atendeu todo mundo, criança, marido. Fizemos essa ação lá e eu falei sobre o poder que nós temos de uma vacina, de um antídoto que está dentro da gente, que é essa escolha pela integridade, pela honestidade, que ninguém tira isso de nós. Se a gente resolver não, que ninguém entra ali, ninguém entra. Então a gente vai conscientizar as pessoas, tudo com foco na formação de integridade, levando isso. Aquela ali é uma mascote, já tem muitas outras que foram desenvolvidas a partir da dona Honestina. A Honestina fica distribuindo bilhetinhos de honestidade na porta de uma escola pública. As crianças fazem botões, desenhos, eles criam mesmo esse ecossistema dentro da escola. Peças de teatro, as auditorias cívicas, eles criaram jingles, poemas, muitos desenhos refletindo o que é a corrupção, trabalho voluntário, criaram PEG-PAG nas escolas. As crianças se sentem extremamente poderosas ao descobrir que elas podem criar esse ambiente de confiança, porque a confiança é que gera na pessoa essa qualidade de ser diferente. Se confiam em mim, eu vou honrar essa confiança depositada em mim. Então fizeram PEG-PAG de balinha, de material escolar, lápis, borracha, fizeram PEG-PAG de picolé, de sacolé, várias escolas, e eles estavam muito envolvidos com isso. Criaram várias decorações, murais, códigos de conduta para todo tipo de profissão. Isso é um projeto que a gente tem lá para alfabetização de adultos dentro do Ministério Público. A gente alfabetiza os adultos lá. Tem vários projetos de artesanato, fazer caderno para criança carente que não tem caderno. Então, um caderno muito lindo, de tecido, com sempre uma mensagem de valor dentro do caderno. Culinária sustentável é aquela que transforma restos de comida, casca, em alimentos. Então, tem oficinas de culinária sustentável e fazer murais e arte com valores. Eu levei essas experiências todas que a gente estava tendo, eu vi resultados em 3, 4 meses muito grandes, e isso me impactou. E depois da decepção lá com o Congresso, eu falei, eu vou levar isso para a ENCLA. A ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que reúne cerca de 70 órgãos do Estado que atuam no combate à corrupção. Esses aqui são alguns desses órgãos. Então, em final de 2016, eu levei essa iniciativa para a gente trabalhar a prevenção primária à corrupção, ou seja, a formação do cidadão íntegro para dentro da ENCLA. Porque lá a gente só focava no pilar do controle, detecção e repressão. Projetos de lei e várias outras pautas. A gente levou esse projeto para lá e o foco era realmente esse, fomentar estrategicamente esse ecossistema de integridade onde as pessoas estão. Não adianta fazer só com as crianças, porque as crianças são muito influenciadas pelos adultos. Elas influenciam os adultos, mas são muito influenciadas também. Então, um pai, um professor que não mudou a crença, que não acredita que é possível construir um Brasil livre da corrupção, ou com uma corrupção residual e não a sistêmica e orgânica que nós temos. Se o adulto não muda essa crença, tem uma hora que ele vai transparecer isso para a criança. E aí ele contamina tudo que ela aprendeu. Então, a gente precisa realmente transformar as crenças dos adultos. Porque, senão, não adianta falar, não, vamos trabalhar a nova geração. Eu adoraria fazer isso, porque seria extremamente prazeroso. Não tem ninguém melhor do que as crianças para poder receber esse estímulo, né? Mas, infelizmente, não vai conseguir resolver, curar a nação se a gente trabalhar só as próximas gerações. Porque elas são submetidas a um ecossistema que elas precisam realmente ver os adultos acreditando que isso é possível para poder conseguir trilhar esse caminho a partir dessa crença. Agora, eu preciso disso, universalidade e sustentabilidade, porque eu não faço isso em 4 meses, como eu vi em ecossistemas, né? Para mudar uma cultura, você precisa de um tempo para fazer isso, precisa ser feito de forma racional. A gente dividiu isso assim que a gente estruturou os pilares, para depois desenvolver a questão da governança, mas eu preciso envolver na rede colaborativa todos esses atores, e para isso a gente criou o selo Ação Íntegra. A gente desenvolveu uma primeira campanha, e em breve vai ter as campanhas das universidades lá, que a gente fez com os alunos. Então, a corrupção leva aquilo que é nosso,
e a integridade tem o poder de prevenir esse mal. Tem várias peças lá dentro do nosso site. A gente criou o laço da consciência. Vocês estão todos aí com um laço branco. Eu estou aqui sonhando e estou falando isso aí, para mim já é o laço do combate à corrupção. Eu não sei se é, mas a gente lançou esse laço também em dezembro, branco, como um significado de honestidade, de integridade. E aí a ideia é chamar os projetos que estão trabalhando com isso, consolidar, sedimentar isso dentro de um portal. A gente fez um trabalho, a gente conseguiu identificar, conseguiu aprovar na seleção de todos os membros da ENCLA 57 iniciativas, e 21 delas receberam esse selo Ação Íntegra. E a ideia é isso, conseguir monitorar e ter essas iniciativas acontecendo no Brasil todo, até garantir o Brasil íntegro, eu conhecendo onde que eles estão. E o meu convite para vocês é esse, realmente estabelecer uma gestão de integridade, né? A gente tinha gestão ambiental como um forte pilar de sustentabilidade social, mas vamos focar que a integridade, na verdade, ela é tudo, inclusive a questão ambiental está dentro da questão da integridade. Se eu foco em integridade, eu foco na proteção ambiental. A gente tem trabalhos já muito sedimentados, né, de proteção ambiental, mas os grandes danos ambientais, eles são provocados como? Através de acertos corruptos. E cabe até a gente questionar, será que algumas dificuldades que são vendidas como dificuldades ambientais são mesmo? Será que não cabe a gente questionar essas dificuldades? Existe mesmo algum risco de dano ambiental? Ou eu estou querendo vender uma facilidade numa dificuldade que não existe? Então, sair fora da caixa é isso, a gente começar a questionar todas as coisas. E ao fazer isso e realmente compartilhar isso entre vocês têm uma associação aqui, vocês têm um impacto muito grande no Brasil todo e certamente com outras empresas, vocês têm uma rede de contatos muito forte, de fomentar isso, porque eu vou estar reformando meu próprio ambiente de negócio e se eu multiplicar isso, eu vou alcançar os meus concorrentes, os meus fornecedores, o próprio Estado e a sociedade. Então, isso aqui é um investimento que não tem que competir, você não tem que guardar. Quanto mais você socializar, mais ele agrega valor. É isso que é fantástico disso, é um ganha-ganha-ganha. Se você investe nos programas de integridade, de transformação, de integridade aderente, aquela que muda a tomada de decisão, você consegue realmente potencializar o que foi gasto para isso. E a dificuldade não é muito grande. Aqui uma proposta para isso, mas você precisa realmente envolver todos esses setores. Você precisa envolver a sua governança, o seu compliance, gestão de pessoas, marketing e sustentabilidade social. Eu não tenho como pensar em fazer essas mudanças tocando só na área de sustentabilidade social e nem só na área de compliance, porque envolve uma tomada de decisão. Para isso, eu proponho que se trabalhe esses pilares aí também. Campanha para mudança de mindset, eu preciso ter a crença de que é possível esse Brasil novo, de que é possível um Brasil livre da corrupção, porque sem isso eu vou continuar funcionando no modo antigo. Senão eu estava até hoje lá com meus processos lá, eu já tinha saído, mas eu estava lá fazendo a mesma coisa. E fazendo a mesma coisa a gente não consegue ter resultados diferentes. Então eu preciso mudar a mentalidade para poder realmente ter inovações, né? Inovações para o gargalo. E aí as campanhas é isso, eu proponho que se façam campanhas de endomarketing e de marketing, usar o seu marketing para promover valores. Eu tirei essas fotos porque eu fui para a África e estava uma crise hídrica tão grande que para onde você olhava, você não conseguia tomar um banho de mais de 15 segundos, porque nem lavar a mão, porque era tanta mensagem para você preservar que aquilo entrava. O que eu estou falando é isso. A gente precisa ser monotemático agora com a integridade. Precisa absorver isso e precisa começar a nos resguardar. Por isso que trazer uma campanha, propaganda, vender os seus produtos associado a valores. A gente não vende produtos sempre associado ao luxo, a viagens, a riqueza, a beleza. Por que não resgatar os valores como uma ferramenta de marketing? Os nossos marqueteiros são geniais para isso, né? E a gente está com tempo. Eu vou passar. Eu achei super interessante esse trabalho da área social da Vale, e eu vou passar para compartilhar com vocês, que é uma ideia
que a partir do que eu vou trazer, que pode ser desenvolvido dentro da esfera dessa construção, você pode aproveitar as oportunidades que vão surgindo para usar isso como uma forma de marketing, como foi feito nessa propaganda aqui, que não sei se vocês já conhecem. A gente nem mede o tamanho do orgulho que a gente tem de estar fazendo isso hoje. A gente redescobriu a coragem, a nossa coragem que estava escondida, né? Depois que chegou o programa Agir, mudou tudo em minha vida. Antes eu era só dona de casa, eu trabalhava na beira da ferrovia. Vendia quentinha, vendia água, geladinho, azeite de coco. Vendia castanha, vendia cocada, vendia algumas frutas também, né? Tinha um contexto aí de diversas famílias ao longo da estrada de ferro Carajás. A Vale, em 2015, modernizou esse trem, agora é um trem totalmente climatizado, onde não permite mais abertura de janela e, consequentemente, a venda, comercialização desses produtos. Então o que a gente fez foi, na verdade, desenvolver alternativas econômicas com essas famílias e a gente apoiou, incubou e acelerou, alavancou esses empreendimentos ao longo desses 3 anos e meio. O babaçu já é uma coisa hereditária já. Quando eu me entendi no mundo, meus avós, eles já quebravam o babaçu, já temperavam com o babaçu. A comunidade praticamente não quebrava o babaçu porque não tinha quem comprasse o babaçu. Ele estava se estragando lá no mato. Com a chegada do Projeto Agir, que a gente começou a produzir tanto o óleo de babaçu quanto o azeite, aí a gente foi atrás de quem produzisse as amêndoas, né? Eu nasci praticamente uma quebradeira de coco. Tenho 4 filhos e sustento eles através da quebração de coco. Nós temos um grupo hoje de 35 mulheres, aí a gente fornece aqui para a fábrica. A gente redescobriu que uma parte da nossa vida é o babaçu. Além das capacitações que a gente teve a mudança dos equipamentos também, que a gente começou a produzir mais. A gente praticamente só vendia ali na janelinha do trem de passageiro e hoje a gente vende para o Brasil inteiro, até pela internet. Hoje o Projeto Agir FC ele beneficia diretamente cerca de 120 empreendedores, onde 90% desses são mulheres. E isso é realmente a força da mulher aqui no projeto, aqui no Maranhão. Nós trabalhamos com costuras também. A gente faz camisas, saias, faz uniforme para criança, pastel, pães. Nós tivemos aulas aqui, né? Cada dia a gente ia perdendo nossos medos de encarar o mundo, né? De sair aí pelo mundo com nossos produtos. E a gente está conseguindo. O programa Agir ele trouxe uma grande melhoria, tanto para nós que trabalhamos aqui, como na comunidade também, né? Posso dizer que eu sou feliz, sou orgulhosa do meu trabalho e eu estou aprendendo, só aprendendo cada vez mais. A ideia é que a gente possa realmente trazer as várias áreas da sociedade para experimentarem a integridade. E a integridade, ela só pode ser experimentada, vivida e transformar as nossas ações, porque primeiro eu mudo a mente. Ou seja, eu mudei a minha falta de esperança e eu vi um Brasil novo nascendo. E aí o meu coração mudou, o meu sentimento mudou em relação ao que eu deveria fazer. E aí eu comecei a agir de acordo com isso. Por isso que tudo começa aqui. E se alguma coisa, assim, eu puder levar dessa manhã, que se vocês estiverem abertos a isso, a essa mudança de mindset, é possível construir essa fundação da integridade. É possível eu começar a construir o meu legado, o que eu quero deixar para o Brasil, para o meu país, para os meus filhos, para os meus netos, algo diferente. E aí eu trago 3 propostas de inovação para os gargalos. Você olhar para a sua organização e você pensar, primeiro, numa união em torno de uma política de tolerância zero à propina. E isso ser realmente divulgado, enfatizado, para que
quem está acostumado a pedir propina, saiba que existe essa política nova. Novas regras do jogo estão sendo colocadas. Eu sei que eu estou falando para vocês, parece loucura. Eu sei a perseguição que vem para quem diz não para o Estado. Eu não estou dizendo isso de forma irresponsável. O que eu estou dizendo é, vamos usar nossa criatividade para criar respaldos para que eu possa dizer não. Então, se eu estou unido nesse propósito, será que eu vou conseguir denunciar alguém, algum concorrente que não entrou no Tolerância Zero? Se eu tiver unido com os demais, eu consigo fazer isso. Eu vou ter retaliação quando eu dizer não? Vou ter retaliação. Especialmente se eu já prestei o serviço, como foi aquele caso, né? Eu prestei o serviço em que recebi 1 milhão. Como é que eu faço? Me diz. Qual é a solução que a senhorita, que tem o seu salário lá garantido todo mês, me dá? Bom, aí a gente tem que buscar alternativas. Talvez uma alternativa, e aí eu quero que a gente possa ir construindo isso, pensando nisso, porque assim como a gente investiu, talvez 500 anos, tendo que encontrar caminhos para lidar com esses gigantes que estavam no nosso caminho, por que não encontrar caminhos para enfrentar de frente o gigante? Então, será que eu preciso de empréstimo que venha me dar resguardo, um empréstimo a juros baixíssimos? Por bancos públicos ou por bancos privados também, que estão preocupados. Eu estou fazendo muita palestra para banco também, conscientizando, porque banco é o que mais perde, ele não entende, mas é o que mais perde com a corrupção. Porque todo o dinheiro que está circulando hoje, que eles estão rejeitando, investindo na prevenção à lavagem, todo esse dinheiro de propina, ele originalmente é lícito. Ele vem de tributo ou ele vem de empréstimo. Então, os bancos estão perdendo muito. Será que não é o caso da gente ter um empréstimo específico para salvaguardar o empresário que diz eu não pago, eu te vejo na justiça e vamos resolver isso da forma como precisa resolver, mas eu preciso de 1 milhão para pagar minhas contas, certo? Então, eu tenho um empréstimo a juros baixíssimos, comprovando que eu recebi a propina, eu recebi o pedido, que eu denunciei ao Ministério Público, que eu denunciei à imprensa, eu fiz isso tudo, mas agora eu preciso pagar os meus funcionários. É só uma ideia. Quem sou eu para ter ideias? Vocês terão as ideias. Mas eu estou falando assim, a ousadia e a coragem de sair da caixa, como nós fizemos, como nós estamos fazendo. A gente precisa ter essa ousadia, né? Por isso que eu falo, a gente precisa pensar nisso daqui. Pensar em focar, em transferir tudo que era investido para lidar com esse ecossistema que a gente já viu, para investir em eficiência, desempenho, produtividade, falar realmente naquilo que vocês são bons em fazer. E melhorar a excelência do que vocês fazem para competir de fato. E não viver nessa escravidão que todo mundo vivia. Então, eu preciso primeiro diagnosticar as fragilidades. Eu preciso olhar quais são as minhas reais fragilidades. Aí eu não estou falando de almoçar fora, nem tomar café da manhã, não. Não. Vocês conhecem os processos todos. Mais que ninguém sabem que horas que vai vir um agente, nas licenças todas, né? Chega lá a máquina no porto, eu não consigo liberar aquela máquina. É uma loucura empreender aqui. Por isso que eu falei, tem que ser muito arrojado. Porque eu não sei quantos dias vai levar para eu liberar a minha máquina, eu não sei quanto vai me custar, e nem sei quantos agentes vão me pedir propina nesse meio do caminho. A mesma coisa para licenças ambientais, urbanísticas, sanitárias e por aí vai. A gente precisa romper essa escravidão, né? Olhando para as nossas fragilidades e encontrando as soluções. São reformas legais que eu preciso? Reformas normativas que eu preciso? Simplificar o processo de licitação? Claro. Como é que vocês estão enxergando essa questão do performance bond? Eu não sei. Não é uma solução? Mas eu preciso acabar com alguma coisa daqueles aditivos. Aquilo dali não tem como você ter competitividade. Não tem como ter concorrência. Não tem como falar em nível de concorrência se eu tenho um aditivo que burla tudo que foi acertado no começo. Então, qual vai ser a solução? Não é o performance bond? O que é? Vocês precisam trazer essas soluções e hoje nós temos um parlamento que já tem uma perspectiva melhor para mudar isso. Né? A gente tem uma sociedade que está pronta para lutar por isso também. Isso a gente não tem a menor dúvida disso. Então, a gente tem que ter essa ousadia de sair do que nos tinham imposto. Então, o que dificulta a minha produtividade na minha empresa? Vocês vão saber. É a falta de profissionalismo. Eu não tenho
é analfabeto demais? Qual que é a minha dificuldade com o meu negócio? Por que ele não alavanca? Soluções criativas vêm. Teve uma empresa outro dia que ela tinha uma dificuldade, uma empresa de cerâmica, uma dificuldade para embalar a cerâmica. Que ela embalava com jornal. Mas os funcionários ficavam fazendo o quê? Eles liam o jornal, né? Antes de embalar, então gastava muito tempo. E aí fizeram tipo um design thinking, um workshop lá, e todo mundo trazendo soluções. Soluções mais loucas. Não, vamos colocar jornal em japonês, então, para poder resolver. Onde é que eu vou arrumar tanto jornal em japonês? Mas veio uma solução louca, maluca, que um cara falou, não, a gente fura os olhos de todos os funcionários Mas olha que coisa maluca. Dessa solução maluca, veio a solução fantástica. Eles contrataram só deficiente visual para embalar a cerâmica. E olha o nicho que eles abriram de negócio, de produtividade e de tudo. Então, ou seja, de uma coisa ruim e de soluções malucas, vem as soluções boas. E é isso que eu estou propondo, provocando vocês aqui hoje. Quais são os gargalos sociais? A violência atrapalha o seu negócio? Eu não tenho a menor dúvida. O analfabetismo atrapalha o seu negócio, a falta de saneamento básico, que a gente tem de mortalidade infantil que junta analfabetismo e saneamento básico. Gigante, porque as mães não conseguem nem ler a receita do soro fisiológico para dar para o filho. Né? E quais são esses gargalos? Então, e aí vem uma coisa que bem ousada mesmo. Vocês, a partir dessa experiência do controle nas escolas, que se gastou 600 mil para dar 35 prêmios a escolas diferentes que transformaram as suas escolas e fizeram isso sem nenhum recurso. Eles conseguiam recurso com os empresários locais. Eu queria propor isso para vocês numa escala grande. Por que não fazer concursos, fazer uma competição, um chamamento público, um aviso para conhecer soluções para os seus problemas, para aqueles 3 problemas que eu apontei ali? E quem vai resolver isso? Quem vai estar apto a se candidatar? Eu tenho uma predileção para os universitários. Por quê? Nós temos jovens que estão totalmente apáticos, perdidos, desmotivados, sem esperanças e com um potencial absurdo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que eles têm uma mente diferente da nossa já, uma velocidade diferente. Essa experiência que eu tive lá no Hackfest é outra cabeça desses meninos. As soluções que a gente deixa muito aberto, eles que escolhem as soluções que eles querem dar, eles que escolhem os problemas que eles querem resolver e eles resolvem os problemas. Então, os universitários, através de quê? Do programa de extensão e de estágio. Os colaboradores da empresa, abrir para eles também, como ver essa solução lá do furar o olho, abrir para os funcionários trazerem as soluções. E, claro, eu posso fazer um concurso para escritórios de compliance, escritórios de advocacia, para também apresentarem suas soluções. Você vai gastar muito menos fazendo concurso seletivo e você vai envolver um número muito maior de pessoas nessa agenda. A agenda de buscar soluções. E quem são os beneficiários desses concursos? A própria empresa, ou a universidade, se for uma coisa que beneficiar a universidade, as comunidades vulneráveis, escolas, hospitais e centros comunitários. E é isso que vai permitir. Então, os prêmios são simbólicos ou prêmios para execução daquilo que você se propôs. Você dá um prêmio simbólico, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais para quem ganhou, e um prêmio para executar, para implementar, se não for uma área da sua atividade. Porque se for uma coisa de construção, vocês vão falar, a gente vai investir tanto nesse projeto, entendeu? E aí eu permito que as pessoas vivam as coisas. Pegar do nada e construir algo e ver o impacto da sociedade, né? E aí, através dessa vivência, eu mudo, transformo as pessoas, que é o que eu quero. Pessoas com uma causa, pessoas transformadas. E aí eu associei, você pode associar todas elas aos ODS, tá? Você pode associar todas as iniciativas para dizer, eu estou cumprindo, inclusive, toda a minha responsabilidade social dentro do ODS. Então, por exemplo, eu posso procurar os cursos de direito, de governança corporativa, pública, economia, marketing, ou, óbvio, os colaboradores da empresa, ou escritórios, para trazerem novas medidas de mudança de modelo de negócio.
para competitividade, performance, previsibilidade e segurança. É isso que eu quero. A lei de licitações precisa ser mudada? Eu preciso pesquisar o que tem no mundo, como é que funcionam os modelos de aquisição pública no mundo. Quais são os modelos que existem? Quais deles podem ser aplicados no Brasil? Como eu falei, o performance bond é uma solução? Não é? Não sei. Os empréstimos bancários subsidiados em caso de recusa de pagamento de pedido de propina. A questão das licenças, permissões, concessões, novos modelos, simplificar aquela vistoria que vem um cara, ele faz 10 exigências. Depois ele vem na semana seguinte, ele faz outras 10. Não tem que precluir isso uma hora? A gente, de repente, tem que ter uma banca, vai lá, todas na primeira. O que não tiver feito na primeira não vai fazer mais, a não ser que seja algo realmente novo. Então, eu preciso mudar essa minha vulnerabilidade diante de um Estado que não consegue ser ineficiente. Eu preciso tornar ele eficiente e cumprindo as suas vocações. A questão das restrições ambientais são, de fato, eu preciso questioná-las ou eu preciso aceitar que elas são realmente assim. Romper a venda de IMT e outras leis e normas. Tem um caso que eu soube que uma empresa precisava de uma reforma legal para poder explorar determinada planta para desenvolver um cosmético. E aí a pessoa que foi lá, não, você não sabe como é que funciona. Eu falei, não, eu sei como é que funciona. Você pensa que eu não sei. A gente teve lá, o parlamentar me pediu tanto para aprovar a lei, isso aqui. Eu falei, e aí, como é que você resolveu? Ah, eu não paguei. E você resolveu o problema da exploração daquele produto para gerar emprego, para gerar negócio? Não. Então, o que você resolveu? Eu não resolvi. Adianta só dizer não? Eu tenho que encontrar soluções para continuar caminhando. E aí, esse pacto pelo zero propina. Então, esse é um eixo, tá? Esse eixo aqui entra no eixo de justiça das ODSs. Eu preciso auxiliar o Estado a ele funcionar melhor nas suas vocações. Então, o que eu preciso fazer para desenvolver ferramentas tecnológicas para ajudar o Ministério Público, a Justiça, a serem mais ágeis? Projetos de lei, de reforma, para poder arquivar coisas absurdas. Será que cabe tanto de habeas corpus que a gente tem aqui? Uma das 10 medidas era essa, restrição de habeas corpus. Os advogados subiram. Absurdo? Agora, a gente tem tratados internacionais que a gente precisa cumprir. E a gente cabe habeas corpus aqui para absolutamente tudo. Tem um colega que ele fez um estudo de todos os tipos de habeas corpus. Você vem para absolutamente tudo que você pode imaginar. Você entra com 30 recursos, não deu certo aqueles 30 recursos, depois de 20 anos, você entra com habeas corpus ainda por cima. Então, não tem como a gente funcionar assim. Então, eu preciso também que a sociedade, que suporta todos esses ônus, tragam soluções para o judiciário, para o Ministério Público, para o Legislativo, para o Executivo, para que nós possamos ser mais eficientes. Nós estamos buscando isso? Estamos. Vocês podem buscar também? Podem. Porque, afinal de contas, quem que paga? Quem sustenta o Estado 100%? Quem que paga o nosso salário? Quem precisa? Vocês comprariam esse parlamento que estava aí? Você pagaria o que eles... Alguém já pensou? Porque eu fico pensando assim, eu não consegui esse cálculo, eu tentei com um jornalista. Quanto que a gente gasta pelo parlamento e quanto custou cada lei em prol do povo? Que aí é um detalhe. Eu tenho curiosidade de saber quanto que eu paguei por uma lei que realmente enfrenta algum problema que me interessa. A gente pagaria por isso? Qual seria o crivo de contratar um membro do Ministério Público, um membro do Judiciário? Como é que seria o critério de vocês? Um parlamentar? Quantos headhunters, quantas etapas, como é que seria a contratação desse funcionário? Por que a gente cruza os braços e faz assim, faz como você achar melhor? É assim? A gente tem que questionar. Aí esse aqui é o que eu mais gosto. Se vocês quisessem pegar um recurso e investir na recuperação de uma área bem vulnerável, aqui em São Paulo, onde suas empresas atuam, fazer um projeto urbanístico, fazer um concurso de projeto urbanístico nas universidades ou com seus engenheiros, com seus arquitetos e fazer uma recuperação dessa área. Quanto que isso gastaria? Isso poderia ser usado como marketing?
um marketing extraordinário. Eu poderia criar um centro comunitário lá para oferecer diversos tipos de aulas. Eu poderia ajudar a reformar uma escola que está depredada. Eu estou falando coisas que eu tenho visto serem feitas, tenho visto acontecer de forma extraordinária. Tem uma escola lá no Rio de Janeiro que me surpreende em tudo. Um lugar muito carente, só atende crianças carentes. A escola tem 28 funcionários pagos. 100% da escola é mantida com doação. 70% de pessoa física e 30% de pessoa jurídica. Mas a escola tem 100 voluntários. Sabe quem faz a gestão da escola? Planejamento estratégico da escola? É um executivo. Isso é uma coisa que eu estou levando. A gente teve um simpósio de colaboração premiada agora, simpósio nacional de colaboração premiada. E eu levei para meus colegas isso. De repente a gente tem excelentes gestores somando valor de nota paulista, quando esse cara podia estar fazendo a gestão de escolas municipais e fazendo um planejamento estratégico para aquelas escolas. Quais são as habilidades que nós temos para doar para a sociedade? Né? A gente potencializar aquilo que nós temos dentro de nós para poder doar e se sentir realmente construindo um legado, fazendo a diferença. Qualquer um de nós tem muitos talentos. Então, eu poderia fazer diversos tipos de projetos de restauração só focado em comunidades vulneráveis, extremamente destruídas e vítimas severas da corrupção. Porque a gente ainda tem a opção de sofrer um acidente e conseguir estar com alguém que vai nos levar para um hospital, né? Mas tem pessoas que podem estar com um mundo que não consegue sequer a vaga no hospital. Quantas pessoas ficam deficientes? Eu tô cansada, né? A gente vê toda desgraça, a gente vê no Ministério Público, né? A gente recebe tudo. Mas quantos motoboys ficam deficientes porque não tinham ortopedista para engessar o pé ou o pulso? Só aparece 3 meses depois. Né? São coisas que a gente precisa começar a participar, a doar. E aí, esses projetos são fantásticos também, são coisas que a gente está fazendo já com professores voluntários, com pedagogos voluntários, nas próprias escolas, para que se possa desenvolver essa cultura da integridade em todos os ambientes. Então, tem que desenvolver cartilha, desenvolver materiais, desenvolver games, desenvolver jogos de tabuleiro, experiências de jogos corporativos, tudo para gerar isso nas escolas. Então, esse é um outro concurso que eu posso fazer, fomentar isso. Na minha área de centralidade social, eu posso levar esses concursos para dentro das universidades e fazer isso. Posso fazer isso na minha empresa também? Dentro da empresa? Posso. Meus colaboradores? Posso. Porque certamente ali eu vou ter a criatividade para isso. A questão de gestão que eu estava falando. Quantos gestores aqui, ou quantos gestores em universidades, alunos, podem levar a melhorar a gestão de escolas públicas, que são terríveis? Eu não posso fazer um concurso para isso? Um estágio para os universitários irem às escolas e implementarem um planejamento estratégico para as escolas. Para gerenciar até essa questão do voluntariado, que eu preciso gerenciar esse voluntariado que vai trabalhar. Nessa escola eles têm de tudo: dama, xadrez, inglês, alemão, futebol, tudo, educação financeira, educação para a integridade. A gente está desenvolvendo agora o projeto de integridade para eles. Essa escola tem tudo para essas crianças extremamente carentes. É um modelo que a gente pode aplicar em qualquer lugar, inclusive para postos de saúde, né? Aqui, uma outra área, a questão da fome, né? Fome e miséria. Será que eu não posso pegar os alunos de agronomia e de gestão, de governança, para eles pensarem em melhorar a logística dos alimentos, da colheita de alimentos no Brasil? A gente tem o equivalente à produção da Argentina em desperdício em hortifruti aqui no Brasil. E tanta gente passando fome. Será que não é o caso da gente olhar para os nossos problemas reais e fazer o nosso povo começar a encontrar soluções para os problemas reais numa escala mais séria, né? Desenvolver hortas comunitárias, como tem sido feito,
essas oficinas de culinária sustentável para os alimentos que realmente estão meio acabados, mas dá para fazer alguma coisa com eles. Então, isso aqui é uma outra frente de responsabilidade social. A questão de infraestrutura. Será que eu não posso, através de projetos de lei, incentivar o Congresso Nacional e o próprio Executivo hoje, né, a investirem nessa infraestrutura que a gente tanto precisa aqui no Brasil? Será que com o metrô não chegaria aqui mais rápido na palestra e não me atrasaria tanto para começar a nossa conversa? E aí aqui também, essa questão das oficinas dentro das escolas. O que eu posso fazer para levar essas diversas oficinas para dentro das escolas e dentro das comunidades, né? Aulas de esporte, a gente faz lá no Ministério Público, a gente tem turmas de judô, turma de dança, turma de música. Todo mundo é voluntário e a gente junta lá nas comunidades, né? Carentes, Ceilândia, Sobradinho, e a gente tem lá uma sala de multiuso que bota um tatame e os promotores dão aula de judô, de jiu-jitsu para as crianças. Isso não pode ser feito em qualquer centro comunitário? Se eu construir um legal, ótimo, senão eu não posso aproveitar uma sala de aula de uma escola que está subutilizada num outro horário para dar ali uma oficina de alfabetização de adultos ou para dar alguma aula de esporte. Também tem nessa escola atendimento psicológico e psiquiátrico. A gente tem vários problemas hoje de saúde mental, né? Crianças, jovens que estão se mutilando, muito suicídio. Será que a gente também não pode ajudar nessa área, essas comunidades tão vulneráveis? A história do salão de beleza, o impacto foi tão grande naquela comunidade, daquela visita lá, que isso é totalmente normal. A gente tem cursos hoje de estética nas universidades. Então, por que não as cobaias, as vítimas, serem pessoas de comunidades vulneráveis para conseguirem ter esse cuidado com a sua beleza? Isso aí entra naquela parte lá das mulheres. As mulheres gostam de ser cuidadas, né? Que maravilha, fazer massagem, arrumar o cabelo, fazer a unha. Para elas isso é um luxo, é um presente. Eles também têm essa parte de atendimento de medicina preventiva, de odonto, né? A tecnologia da informação, que é o que a gente tem focado muito em envolver os universitários na tecnologia, através do Hackfest e de outros projetos que a gente tem para conhecer e desenvolver ferramentas tecnológicas para uso da inteligência artificial no combate à corrupção. A questão das artes, realmente tem projetos extraordinários que podem ser feitos para poder recuperar áreas. Esses murais de grafite, eles têm um impacto incrível. Porque qualquer área que estava grafitada e que estava pichada e recebe um mural de grafite, não é tocada. Existe uma lei, existe um compliance entre eles. A gente fez um mural, eu pedi para um amigo meu fazer, que ele é artista, ele fez um mural gigante na nossa fundação escola lá, era toda pichada. Tem 6 anos. Está até descascando já, de tão velhinha que está a pintura, mas nunca picharam de novo. Então, essa parte da arte, levar valores para isso, tudo isso a gente faz com um fundo, né? Levando a discussão dos valores da integridade. A própria questão do cinema, fotografia, jornalismo, explorar essa parte da integridade através dessa forma de se comunicar. E aí a publicidade e o marketing de propaganda. Você pode usar isso tudo como uma ferramenta de marketing das organizações. Bom, chegando ao fim, o que a gente acredita é isso, que formando pessoas íntegras e proativas, eu vou ter esse Estado, e eu vou ter as instituições, e eu vou ter organizações que são realmente eficientes e inovadoras e entregam aquilo que a gente precisa. Essa é a nossa ideia das engrenagens, e que a gente possa fazer parte desse ciclo de engrenagens e gerar uma economia que realmente cresce, que está fundada nessa rocha da integridade, que gera emprego, que gera dignidade, que gera poupança, que gera consumo. E aí fica essa imagem do Brasil como um diamante que pode ser lapidado por cada um de nós. Eu entrego a vocês também esse bisturi que eu voltei a segurar, e deixo essa passagem da Bíblia, que é o que
que me renovou, né? Que a gente seja realmente inconformado, mas inconformado para sair totalmente da caixa e encontrar soluções para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa nação. Eu não sei se vocês conhecem o Mapa da Transparência Nacional, que faz um ranking dos países. A gente estava em 76 em 2015, em 79 em 2016, e no ano passado a gente conseguiu ficar em 96º. Até a China e a Índia passaram na nossa frente, né? Mas o meu sonho, e lá eles colocam quanto mais laranja e vermelho, mais corrupto o país. E quanto mais amarelo, menor a percepção de corrupção. Então, o meu sonho que eu entrego para vocês aqui hoje, que seja o sonho de vocês também, é que o Brasil tenha um impacto tão grande de construção dessa integridade que ele possa contagiar a América inteira e em 2040 a gente ter um mapa de percepção da corrupção todo em amarelo. Muito obrigada pela paciência comigo e com o computador. Com relação à posição institucional do Ministério Público, o que vocês podem fazer com relação a todos os entraves burocráticos que ainda existem? Quer dizer, existe algum trabalho nesse sentido? Porque isso é uma fonte de corrupção, né, no nosso país. E a gente trouxe isso. Isso é uma herança, realmente, acho, de Portugal, né? Todo esse excesso de papéis, de documentos. E de que forma que vocês estão trabalhando com isso? Então, na verdade, tudo que a gente colocou aí são várias formas de enfrentar esse problema maior. Então, óbvio que a gente busca as reformas legais, né? As 10 medidas contra a corrupção, diversos outros projetos de lei avulsos que a gente apresenta para o Congresso. A gente tem feito isso junto com a sociedade civil para não fazer sozinho, para ter o apoio da sociedade civil, porque, na verdade, a gente está apenas servindo a sociedade, buscando essas reformas, porque quem representa a gente no Congresso, representa a vontade do povo no Congresso, são os parlamentares que têm que fazer as leis e as normas. Então, a gente questiona de várias formas, né? Através de recomendações, através de pedidos de informação, através de projetos de lei, mas, acima de tudo, a gente tem buscado também desenvolver ferramentas tecnológicas. Os portais, né? A gente está trabalhando bastante com a ideia de construir um portal único de controles internos e transparência para poder até medir com indicadores as políticas públicas executadas, poder ter o acompanhamento real de todo tipo de dispêndio, de gasto, em todo tipo de aquisição, seja as transferências voluntárias, sejam as aquisições. Então, a gente está buscando realmente os recursos tecnológicos para melhorar isso. Mas é o que eu digo, quanto mais quem sofre com isso e que sabe onde estão os gargalos, é quem lida com a administração o tempo todo. E eu espero que não façam isso, que recuam somente ao Ministério Público. Eu espero que recuam diretamente ao Parlamento, ao Executivo, a prefeito, porque, assim, nós não somos nenhum salvador da pátria. A salvação da pátria está dentro do coração de cada um de nós e da disposição de cada um de nós de fazer o novo e de questionar aquilo que está errado. Então, a burocracia é um grande inimigo, né? Então, a gente às vezes fala, o grande inimigo da produção no Brasil são os juros altos, a burocracia. Na verdade, tudo isso tem uma causa maior, que é a corrupção. Os juros altos é porque não tem um terreno firme. Se eu não tenho um terreno firme, eu tenho muita instabilidade, os juros têm que ser altos. É assim que funciona, não é? Maior o risco de não receber, maior os juros. A burocracia está totalmente relacionada com a corrupção, porque eu tenho uma crise de confiança. Então, eu estabeleço como se eu tivesse uma barragem extremamente rígida para não passar nada. Mas a gente sabe que, na verdade, quando interessa passar, passa absolutamente tudo. E esses controles rígidos, eles apenas foram muito caros para a sociedade. Então, a gente tem que equilibrar a
as coisas. Mas, acima de tudo, formando pessoas que possam quebrar esse sistema através da confiança e da ousadia. Porque formar essas pessoas íntegras é que eu vou conseguir fazer as reformas na área de controle, governança pública, de controles internos, de controles externos, que eu vou poder aprimorar ali. Eu preciso de pessoas inovadoras, pessoas com integridade, pessoas com ideais, pessoas com ousadia. E também a questão do sistema de justiça. Para aprimorar o sistema de justiça, eu também preciso dessas pessoas, né? Então, o Estado ele tem que se aperfeiçoando através de pessoas que saiam daqui, da sociedade, não é? Porque de onde vêm todos os nossos líderes? Vem de Marte, de Júpiter, de Saturno? Não, eles saem daqui. Eles saem daqui. Os nossos líderes saem das nossas escolas, das nossas universidades, do nosso ciclo social, saem os nossos líderes. E aí eu preciso realmente formar essas pessoas com uma integridade, com uma musculatura. E não estou dizendo uma musculatura maluca, não, para dizer, não. Uma musculatura responsável. Que eu construo os meus resguardos para poder agir com integridade. Questionando as normas abusivas. E não fazendo bypass nelas, mas enfrentando elas de frente. Porque só assim para a gente realmente se livrar, né? Senão a gente fica escravo desse sistema. E nós que somos escravos e suportamos todo o ônus disso. Então, é uma grande oportunidade para liberdade, para nos livrarmos. Claro que com muito trabalho, com muita ousadia e com muito esforço. Obrigada. Mais alguma questão? Ok, senhores. Obrigada. Eu acho que é isso que a gente está buscando mesmo, essa abertura de colaborar e discutir, né, as fragilidades onde elas estejam e conseguir a correção dessas fragilidades, né? Mas é por aí, você tá certa. Mas não só o Ministério Público, tá? A gente tem que procurar todo o Estado para poder colaborar. Obrigada. Ok, senhores. Eu só registrei aqui, doutor, um ponto importante. Acho que a senhora falou daquele exemplo da questão do gado e da questão do queijo, que era uma verdadeira indústria de licenças. Nos dá bastante conforto saber que o Ministério Público está atento a isso, está vendo as dificuldades que a sociedade civil encontra com essa indústria de licenças. Isso nos dá bastante conforto. Mas precisamos que vocês questionem. Claro. Bom, eu registrei aqui 2 frases suas que são importantes, que compliance é questionar o que está errado. Essa frase eu não tinha ouvido ainda, muito interessante. A outra frase sua que eu registrei aqui é não a escravidão da propina, que são coisas que estão extremamente ligadas. Acho que, em nome da ABEM e dos presentes, eu posso dizer que a sua palestra realmente superou as nossas expectativas. Muito obrigado, parabéns, estamos bastante satisfeitos. E eu convido o Marcelo aqui para vir comigo entregar uma lembrança da ABEM à senhora. Marcelo, nosso presidente. Doutora Luciana Asperi Valdez, promotora de Justiça do DF, agradecemos pelas informações de grande relevância fornecidas durante a palestra por um Brasil fundado na integridade e proatividade. Dedicamos o nosso respeito e admiração pelo apoio à ABEM em sua jornada pelos interesses aos associados. A ABEM e todos os associados apoiam a campanha Consciência contra a Corrupção. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a sessão.